Boa noite, me chamo Giovanni Pimentel de Souza. Olá, eu sou o Guilherme Henriques. Oi, meu nome é Isabela Vildiaquino. E esse é o vídeo de apresentação do trabalho 1, trabalho prático de redes de computadores, matéria INE 5615 da Universidade Federal de Santa Catarina. Bom, aqui temos a configuração básica das máquinas, aqui a Dream, Lucien e Barnabas, e a configuração de rede delas, que a Dream, ela tem a interface 1 NAT, a interface 2 de rede interna e a 3 host only. Essa interface a mais, ela está em cada uma das máquinas, tá? E é apenas para apresentação. Eu acessei a máquina, cada máquina remotamente, tá? Então aqui temos o Dream, temos a Lucien e temos o Barnabas. Então na nossa apresentação será os comandos, as configurações, elas serão apresentadas por aqui para facilitar. Eu aqui na minha máquina considerei mais fácil, então a gente decidiu fazer assim, certo? Vou mostrar as outras configurações aqui. Na Lucien, que tem rede interna e host only, e Barnabas, que também possui rede interna e host only, certo? Então aqui temos a máquina Dream, tá? Ela tá com essa interface 1, a loopback, né? 2 é a NAT, a 3 é de rede interna e a 4 de host only, tá? Então, para mostrar que está acessando remoto, você está aqui, e aqui a gente tem o SSH, né, do 192.168.56.1. Esse IP é da minha máquina, tá? É o IP da minha máquina. Deixa eu mostrar aqui. Dentro do aqui VBoxNet, aqui dentro do coisa, então é 92.168.56.1, certo? E isso ocorre nas três máquinas, 92.168.56.1 e 92.168.56.1, ok? Agora vamos mostrar aqui a configuração das interfaces, né? Network Interfaces. Aqui na Dream a gente tem a interface interna, IP estático, e a outra interface, que é a host only, está com DHCP, tá? Ocorre a mesma coisa nas outras máquinas. Aqui, tá? Por fim, na Barnabas. Show. IP aqui é o 32.2, aqui o 32.1 e aqui o 254. Essa configuração foi possível através desse recurso do VirtualBox, que a gente tem em ferramentas e rede. A gente pode criar essa rede exclusiva, né, host only, e aqui é a VBoxNet 0, que é o IP que a minha máquina ela vai receber dentro dessa rede, e o restante fica como DHCP, ok? Então vamos mostrar aqui a conexão entre as máquinas. Estou aqui na Dream, eu vou pingar a Lucien, tá? Pronto, e agora a Barnabas. Pronto, agora da Lucien eu vou pingar a máquina do Barnabas.
pingar o Dream. Perfeito. Agora do Barnabas também, só para confirmar. Pingando o Lucien e pingando o Dream. Bom, e o que é esse ping? O ping é um comando usado para testar a conectividade entre dispositivos em uma rede. Então, o ping ele implementa o protocolo ICMP. Ele basicamente aplica um echo request e o IP que foi pingado retorna um echo reply. Esse é o princípio básico do ping. Ele implementa o ICMP, manda um request e recebe um reply para sua identificação na rede. Bom, já fizemos aqui a configuração do IP Forward, tá? Aqui está a configuração, bem como a config para manter, tornar persistente essa configuração sempre que a máquina Dream reiniciar, tá? Então aqui, a partir da máquina Lucien, a gente já consegue pingar IPs de fora, né? Também já configurei aqui o DNS, então consigo fazer isso aqui, info.us.br e receber uma resposta da Lucien. Vou fazer a mesma coisa aqui com a máquina Barnabas, tá? Então, info.us.br e obtemos também resposta, certo? Tudo configuradinho aqui perfeitamente. Tá? Ótimo. Bom, isso ocorre porque o IP forward ele foi configurado, né? O NAT ele está configurado na rede, né? Na máquina Dream. Então, o gateway nas máquinas Lucien e Barnabas tá com 192.168.33.254, que é o Dream. Então o Dream recebendo esses pacotes, ele redireciona pro NAT e os pacotes eles saem da rede interna, né? E vão para a rede externa. E o que são esses IPs privados? A gente pode ver ali que o IP nessa rede interna da Lucien é o 192.168.33.1. E essa faixa de IP 192.168 é uma das faixas de IPs privados. Então, em uma rede que usa NAT, por exemplo, que hoje em dia é muito comum, os computadores dessa rede possuem IPs nessa faixa e a rede inteira é identificada somente pelo IP externo, ou seja, o IP público dessa rede. Então, se alguém na rede interna faz uma requisição, ela sai da rede interna e quando a resposta volta, o NAT faz essa correspondência para o IP correto da máquina que originou essa requisição. Bom, então aqui vamos mostrar a execução do TCP/dump, tá? A gente vai pingar aqui na máquina Dream a Lucien, tá? Então, 92.168.33.2, tá? Pronto, pingando. Aí aqui na Lucien a gente vai usar o TCP/dump, tá? Na interface ENP0S3, que é a interface usada nessa rede interna, tá? Então, TCP/dump ENP0S3, tá? E temos ali echo request, tá?
está recebendo, e os echo replies, né, eles não são capturados pelo TCP/dump, né, apenas inclusive alguns ARPs, o ARP estão aparecendo ali, mas no geral ali ICMP echo requests. Agora vamos pingar o endereço de broadcast, né, o 255, tá? Então, para fazer isso, não, 255, ele até reclama, né? Ele fala que, pergunta, você quer pingar broadcast? Sim, eu quero pingar broadcast. Então, menos B, tá? E eu consigo, tá? E, pronto, estamos pingando a partir do Dream, certo? Se a gente fizer o TCP/dump, né? Aqui, o TCP/dump, a gente vai ver o que está acontecendo na rede, né? Bom, se é broadcast, em tese, as máquinas na rede, né? Todas as máquinas, elas vão receber esse ping, tá? Então, se a gente executar aqui, a gente tem ali, ó, ICMP echo request, tá? Vou executar também, aqui o ARP, beleza. Vou executar também o TCP/dump aqui, NP0S3. Temos ali ICMP echo request, ok? Uma coisa que é interessante em broadcast é que, como não há uma máquina específica que possui esse IP, esse 255, então não há um reply. Ninguém responde, ninguém possui esse IP para receber esse request e responder, ok, estou aqui. Então só aparecem echo requests, porque de fato nenhuma máquina responde esse request. Bom, agora a gente vai executar os comandos requisitados na questão 15. Então, o comando inicial, aqui certinho, o NP0S3, que mostra o IP da interface NAT 10.0.2.15. E agora a gente vai executar o comando ifdown NP0S3, onde a gente está derrubando a interface NP0S3. Beleza. E agora vamos mostrar o comando novamente, sem IP diferente de antes. Porque antes estava com IP 10.0.2.15 e agora não tem nenhum. A interface aparece ali, então, straight down. Então, agora a gente vai fazer um IF up para ativar novamente a interface. E aqui a gente pode ver como ele dá um DCP, Discover, DCP Offer, DCP Request, DCP Pack, volta, dá um bound 10.0.2.15. Então, se a gente executar novamente, o IP é esse, né? 10.0.2.15. E por que que isso ocorre? Né? Como isso funciona? Bom, o DHCP, a gente ativa a interface e essa interface está configurada para usar o DHCP disponibilizado pela VirtualBox. Então, é bem plug and play. A gente ativa a rede e ele faz o discover automático. Ele busca um IP através do serviço do VirtualBox. Então, o servidor do servidor DHCP do VirtualBox responde com o DHCP offer e pronto, recebe o IP 10.0.2.15 através do DHCP REC. Agora vamos criar regras de firewall com o NFTables, tá? Nosso list table, a gente tem apenas o NAT, a gente não tem outras tables, certo? Bom, a gente precisa criar uma table, né, filter, a gente pode dar outro nome, né, file, sei lá, mas vamos seguir como filter, e a gente vai criar regras de firewall aqui, tá? Então, vamos fazer o
NFT add table filter, tá? Agora a gente tem agora filter, ok? Vamos criar uma chain dentro dessa table. Então, add chain filter forward, tá? Add filter forward, priority 0 e fechou, tá? Agora a gente tem pronto, aqui. Chain feita, tá? Chain forward. Agora a gente vai adicionar uma regra que vai bloquear o acesso externo, tá? Da Lucien. Então, se a gente vier aqui na Lucien e der um ping www.inf.br, ela acessa normalmente IPs externos, tá? Se eu der, por exemplo, um ping 192.168.33.2, acessa o Barnabas corretamente, tá? Agora a gente vai bloquear através de uma rule da NFTables, tá? Então, NFT add rule filter forward IPS address. Opa, R. Uma vez 1.8.33.1 drop. Ou seja, o que vier de pacote desse IP, né, ele não vai realizar o forward, né, então ele vai dar um drop, ok? Feito. Se a gente mostrar o filter está ali, a rule, ok? Então se a gente vier aqui novamente e dar um ping em Filsk, agora não é mais possível, certo? E como é apenas para forward, isso não ocorre se eu tentar pingar, por exemplo, o Barnabas. Ótimo. Bom, agora vamos limpar o conteúdo, né, da chain, remover essa rule para testar se limpando a Lucien volta a ter acesso à rede externa, ok? Então, first chain filter forward, tá? Esse comandinho aqui limpa a rule, vou mostrar de novo, nenhuma rule, vamos executar em Filsk, perfeitamente funcionando. E por fim, vamos fazer agora para bloquear ICMP, tá? Então, a gente vai bloquear pacotes ICMP, tá? Então, NFT add rule filter forward ICMP type echo reply drop, tá? Então, vejam que ele filtra, né, os pacotes CMP echo reply, tá? Então não obteremos resposta, né? O request ele vai ser enviado, mas os replies não. Tá? Então drop, mostrar aqui a filter, fechou. Se eu der um ping não recebe retorno, tá? A gente pingar aqui continua funcionando perfeitamente, tá? A rede interna funciona para IP forward, né? Para rede externa não funciona. E assim, mais legal ainda, né? Para mostrar para mostrar essa rule funcionando de fato, né, que é apenas para echo reply, a gente vai pingar, tá, e ver, e a gente não recebe resposta, né? Mas se a gente der um TCP DAP11 a gente vai ter tanto os requests quanto os replies, tá? Mas o Dream ele não
manda esse reply para a máquina, né? Ele está recebendo reply, mas ele está bloqueando, tá? Então, aqui tanto reply quanto request aparece, mas na máquina Lucien não recebe nada, tá? 100% de packet loss. Bom, a nossa escolha de regra de firewall, tá? Foi bloqueio de portas TCP, tá? Porta 8443. Então, essas portas em específico, se houverem pacotes, né, que usaram essas portas, elas vão ser bloqueadas, tá? Então, como que funciona isso, tá? A gente tem aqui a tabela filter, tá? A gente vai agora adicionar a gente precisa adicionar, né? Essa aqui é a chain forge, tá? A gente pode usar outras chains, tá? No caso, vamos usar essa mesma forge, sem estresse. Então, vamos lá, NFT, edge, vamos aqui, edge, filter, forge, e agora TCP, tá? De port 8443, tá? E drop, certo? Então a ideia aqui é que, como eu já falei, né, essas duas portas em específico, elas vão ser jogadas fora, né? Se no pacote elas tiverem sido usadas, tá? Então, regra feita, vamos mostrar a tabela filter, fechou, drop. Bom, se eu pingar o infufsc, tá? Eu recebo a resposta, tá? Tá funcionando perfeitamente. Eu ainda consigo pingar esse endereço. Mas e se eu tentar acessar, né, o site, né? Eu uso o protocolo TCP, né? E se eu não estou errado, ele usa a porta 80, porque é HTTP, não é HTTPS, mas independente vai funcionar. A gente dá um links, o links vai ser o utilitário que a gente vai usar para acessar, tá? Então, se eu der um links www.links.br, vai tentar fazer a conexão na HTTP e não vai conseguir. Ele não vai nunca receber a resposta, né? Não vai receber o arquivo HTML de resposta. Tá? Não deu certo. Agora, se eu remover essa rule, tá? Então, vai ter flash filter forge. Opa. Flash filter forge. Opa. Como é que apagamos isso? NFT flash chain filter forge. Esqueci o chain forge, tá? Então agora não temos mais essa rule. Se eu tentar novamente, ele acessa perfeitamente. Aceita. Perfeito. Estamos aqui acessando o... Eita. Tá meio bugadinho só, mas deu boa. Estamos aqui. Fechou. Tá, então essa foi a regra de firewall que nós escolhemos para essa questão. Por fim, então, vamos para a questão 18 sobre Nginx, né? Então, as três máquinas, né, elas têm servidores Nginx rodando, tá? Serviços Nginx rodando. Status Nginx tá rodando aqui, tá? Dando também, e dando
Então, o ambiente ele já está configurado, tá? O Dream já tem load balancer e o gerenciador de tráfego, tá? Ele já faz esses serviços, tá? Então, como que tá feito isso, tá? Deixa eu outra de next conf e default, tá? Está assim, o balanceamento de carga ele foi feito, né, usando a máquina Lucien e Barnabas, tá? Então, o que ocorre? Quando chega um pacote na porta 80, ele entra em uma das variantes ali, né? Aquilo ali é para o gerenciamento de tráfego, eu vou explicar depois. Mas se a variante for o backend 1, que vai ser no caso ali 80% das requisições, né, dos endereços, né? Então ele vai alternar entre a máquina do Lucien e do Barnabas, tá? Por eu estar já com o gerenciamento de tráfego configurado com base no endereço, eu não consigo por aqui acessar essa configuração, né, do Lucien e Barnabas. Então aqui eu sempre recebo Dream, e é assim que eu configurei. Em 20% dos casos ele entra na variante backend 2, tá? Então o que ocorre é que ele vai enviar, né, a página do Dream, tá? Mas eu posso acessar por aqui, se eu der um kernel, então localhost 80, nesse caso aqui eu recebi Lucien, tá? Se eu fizer novamente, recebo Barnabas. Fizer novamente Lucien, fizer novamente Barnabas, tá? Então aqui na minha máquina, por estar na faixa de IP, né? Aqui tá feito, né? Remote Address AAA, é assim que o livro Nginx Cookbook indica, né? Que seja feita essa split clients. E aí em 20% desses endereços aqui configurados, né? Na minha máquina aqui fica nessa faixa dos 20%, tá? Então é só Dream que a gente tem. Eu posso iniciar, às vezes é sempre o Dream, porque é aqui nessa faixa. E se fosse outra faixa, então alternaria entre a resposta da página web do Lucien e do Dream, certo? Assim que está configurado. E por fim, a configuração, né, de outro capítulo que a gente escolheu foi do capítulo 6.1, né, capítulo 6, né, que é sobre HTTP Basic Authentication, né? Então aqui em server a gente tem uma outra location que é a barra private, tá? Então assim que o livro indica que seja feito, né, eu fiz aqui aqui eu tenho esse passwd, tá? O que ele é? A primeira parte do campo é o usuário, a segunda é a senha e a terceira é um comentário. O comentário eu botei que é a senha, né? Essa senha do meio, ela é o hash de 242, tá? Por isso que os três é igual. Então, se eu acessar usando Dream, Lucien ou Barnabas como usuário e a senha 242, eu consigo me autenticar, tá? Então, vamos mostrar isso funcionando. Tá, aqui tem uma Dream, beleza? Se eu está o barra private. Bom, aqui eu já estou autenticado, né?
Deixa eu acessar de um outro, um novo. Deixa eu abrir aqui. Na privada, perfeito, aqui. Localhost 8080. Aqui, perfeito. Se acessar o /private, ele vai pedir um nome de usuário e senha. Se eu digitar algum que não existe, então o usuário existe lá, 1, 2, 3, eu não me autentico, tá? Eu não consigo entrar. Se eu usar qualquer uma das credenciais que eu indiquei anteriormente, então, por exemplo, Dream e 242, eu entro perfeitamente. Eu não configurei nenhuma página, então ele está apenas como 404, tá? Não tem nada de fato, mas estou autenticado, consigo entrar nesse /private. Perfeito? E aqui também é possível verificar isso, tá? Eu posso fazer um /user, fazer, por exemplo, usuário, fazer a mesma coisa, tá? E fazer a senha, botar 242, por exemplo. Se eu forçar localhost porta barra 80 barra private, tá? Ele está no 401 authentication required. Se eu agora botar para um válido, por exemplo, de 100, ele retorna corretamente, né, o mesmo not found. Funciona também para Barnabas 242. Perfeito? Bom, o redirecionamento de portas, né, foi configurado para que pudesse acessar do meu browser aqui. Então a gente tem aqui no Dream o redirecionamento de portas, aqui no NAT mesmo, tá? Aqui a gente tem aqui a rule 1, tá? A porta 8080 da minha máquina, do host, ela é um alias para a porta 80 do guest, tá? Do convidado. Então é assim que está funcionando, é por isso que eu consigo aqui acessar da porta 8080 o serviço aqui na porta 80, certo? Rodando aqui na máquina do Dream. Show?